O Por Elas começa agora e no programa de hoje nós vamos falar de mulheres na literatura. Você vai ver que elas desenvolvem inúmeros projetos literários e lutam em busca de mais espaço e de visibilidade. E não é só isso, tem muito mais para você no Por Elas de hoje. Veja Literatura e História, com o trabalho da escritora Leiliane Rebouças. Ela narra em livro a história da Vila Planalto, bairro que traz memórias importantes do surgimento da capital. Conheça a escritora brasiliense Letícia de Queiroz, autora do livro Como as Sementes Viram Árvores. Saiba mais sobre o coletivo Maria Cobogó, que busca incentivar e valorizar a produção literária brasiliense. A literatura pode transformar tristeza em superação. Veja como isso acontece na história da artista plástica Valery Dias. Saiba mais sobre o Clube do Livro, que existe há 42 anos na cidade. 24 mulheres se reúnem uma vez por mês para ler e comentar as histórias. Veja a escritora brasileira Quilsante Oliveira, que se tornou conhecida internacionalmente pela força e representatividade de suas obras. Confira a entrevista com a escritora brasiliense Pauline Torti, autora de Erva Brava, eleito o melhor livro de contos pela Associação Paulista de Críticos da Arte. Começa agora o Por Elas. Vamos fazer um breve experimento. Veja os livros que você tem. Agora, observe quantos deles foram escritos por mulheres. São poucos ou muitos? A resposta provavelmente vai seguir uma tendência universal de falta de representatividade feminina nessa área. Desde 1901, apenas 16 mulheres receberam o Prêmio Nobel de Literatura. A Academia Brasileira de Letras passou a ter uma mulher como membro somente depois de 80 anos de sua criação. O romancista brasileiro, em geral, é homem, branco, de classe média e nascido no eixo Rio-São Paulo. Este é um dado científico apontado em pesquisa do Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea da Universidade de Brasília e demonstra a desigualdade de representação entre homens e mulheres na literatura. Saiba mais agora sobre a história da Vila Planalto, registrada no livro Vizinhos do Poder, da escritora Leiliane Rebouças. A Vila Planalto traz nas edificações com mais de 60 anos lembranças importantes do surgimento de Brasília. Casas novas de alvenaria ganharam espaço, mas há aquelas que lutam contra o tempo, mantêm os aspectos originais e chamam a atenção pela madeira. A escritora Leiliane Rebouças trouxe para as páginas de um livro as memórias da Vila Planalto. A obra Vizinhos do Poder mostra detalhes da história da vila onde nasceu e vive até hoje. Seu pai foi um dos operários da época da construção de Brasília. Eu evito dizer que é um livro de história, né? Mas não tem como fugir do fato de ser também um livro de história. E é um livro um tanto autobiográfico, porque também vai o meu olhar sobre a história da vila, porque esses testemunhos dos operários que construíram a cidade são os testemunhos que eu ouvi desde a minha infância. Eu costumo dizer que foi uma pesquisa de uma vida, não foi uma pesquisa só dos 5 anos que eu sentei e comecei a escrever o livro.
O título do livro Vizinhos do Poder é uma alusão à proximidade da Vila Planalto dos locais onde são tomadas as principais decisões políticas do país, já que o bairro está situado a poucos quilômetros da Esplanada dos Ministérios, entre a Praça dos Três Poderes e o Palácio da Alvorada. Dei o nome do livro de Vizinhos do Poder porque nós estamos entre os palácios da República, né? O Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, o Palácio do Jaburu. E a Vila Planalto ela tem uma relação muito forte com o poder, tanto o poder na esfera federal quanto na esfera local. Muitas pessoas que vivem aqui, elas fizeram parte de governos, né? No primeiro escalão, no segundo escalão, e muitos serviram aos governantes. A Vila Planalto surgiu em 1957 de um acampamento para a construção do Palácio da Alvorada, residência da Presidência da República, e do Brasília Palace Hotel. Ela é um conjunto, né, era de 22 acampamentos que se instalaram aqui nessa localidade, entre os palácios, para a construção da cidade. Os dois primeiros acampamentos da Vila Planalto foram o acampamento da Pacheco Fernandes, né, a empresa, e a da empresa Rabelo. São os dois acampamentos que construíram, respectivamente, o Palácio da Alvorada e o Brasília Palace Hotel, que foram as primeiras obras dentro do plano piloto de Brasília. Antes mesmo da escolha do projeto, né, do Lúcio Costa para o plano piloto. Por conta da localização privilegiada, houve um tempo de pressão política para a demolição das casas e remoção das famílias para áreas mais distantes. Os moradores se mobilizaram pela fixação do bairro, entre eles a mãe de Leiliane, Albaniza Rebouças, que participava ativamente de um grupo de 10 mulheres que lutavam pela preservação do lugar. O trabalho teve reconhecimento. Hoje, ela é homenageada com seu nome em uma das ruas da vila. Além do Grupo das 10, havia também o GT Brasília, grupo de trabalho para a preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade. Eu era levada para essas reuniões com 8, 9 anos de idade pela minha mãe. E, em vez de brincar com as outras crianças, eu ficava prestando atenção no que essas mulheres falavam. Então elas juntaram forças, né, se uniram, e eu comecei, mesmo criança, a participar de todas essas reuniões, do GT Brasília, do grupo das mulheres, e percebi que qual era o maior problema da população da vila naquela época? Era chegar ao Estado para negociar a permanência da vila. O Lúcio Costa já tinha feito um projeto das superquadras Planalto, fazer aqui hotéis de 6 andares. E a gente ia sair daqui. Mas graças a todo um trabalho do GT Brasília, de resistência dessas mulheres da Vila Planalto, e a minha carta também, que foi um fator decisivo, né, para poder iniciar essas negociações, nós conseguimos que a vila, depois de 2 anos da entrega da carta, fosse fixada e tombada como patrimônio histórico do DF. Leiliane possuía apenas 10 anos, mas acompanhava de perto as discussões sobre a preservação da Vila Planalto e foi ousada quando burlou a segurança do então presidente José Sarney para entregar ao mandatário uma carta pedindo a não demolição do bairro. A minha mãe não quis me levar, eu tive que convencer alguém, um amigo dela, para que ela me levasse na praça, e eu acho que ela me levou até pensando que eu não ia ter coragem de burlar a segurança do presidente. E no dia 17 de julho de 1986, com 10 anos de idade, eu consegui romper a segurança do Sarney e entregar essa carta, onde eu contava o drama dos moradores da Vila Planalto, que ajudaram a construir Brasília e estavam sob o risco de expulsão. E o Sarney foi muito...
posso dizer até magnânimo, né, comigo, porque ele, além de ter lido a carta, ele me encaminhou para o governador de Brasília, ligou: Aparecido, recebe essa menina. Essa não é a única história curiosa presente no livro. A gente vivia sob essa eterna vigilância e amedrontados pelos fiscais da Terra Cap. E tinha umas senhoras que, numa desses controles dos fiscais, elas ficaram esperando os fiscais com cabos de vassoura e rodo e botaram os fiscais para correr com rodo, cabo de vassoura, e eles não voltaram mais. Esta moradia está bastante danificada pelo tempo e abandono. Ela faz parte do conjunto Fazendinha, que possuía 5 casas originais, mas apenas uma está preservada. Hoje, nós lutamos, né, para preservar as casas de madeira que ainda restam e que se reconstruam o que existia em madeira, né, como a antiga escola ao lado da igreja, que foi demolido e não foi reconstruído, e que era tombado pelo patrimônio histórico. A Vila Planalto foi tomada por casas de alvenaria, mas ainda atrai turistas. Uma das atrações é a paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, uma das obras iniciais realizadas pelos pioneiros dos acampamentos. A igreja chegou a ser destruída por um incêndio e depois foi restaurada. Ela foi reconstruída, mas porém ela não foi restaurada da forma que ela era antes. E eu falo sobre isso no livro, né? Que ela foi construída, foi uma construção em madeira parecida com o que era, mas não é a igreja que os meus pais se casaram, completamente diferente, inclusive na sua arquitetura mesmo. Conheça agora a trajetória e os projetos literários da escritora de livros infantis, a brasiliense Letícia de Queiroz. Comecei a escrever quando eu tinha 10 anos. Foi um poema que uma professora pediu sobre a minha cidade. Eu moro em Planaltina, né? Nasci em Planaltina. E eu escrevi um poema rimado. E desde aquele dia ela me falou que eu escrevia muito bem, eu acreditei no que ela me disse. E desde então eu desenvolvi essa paixão. Eu fui escrevendo, escrevi durante a minha adolescência. E aí foi nascendo esse sonho de ser escritora. E eu ouvia muito que isso não era uma coisa para nós, né? Que isso não é pra gente. A minha mãe me falava muito isso. Que isso era para quem tem mais recursos, que era um sonho assim distante. Então eu abandonei um pouquinho isso, eu pensei que outras coisas eu podia fazer, mas sempre escrevendo. Eu fui escrevendo mais para mim, aquele desabafo, o diário, né? Foi uma escrita muito introspectiva. E aí eu fui convidada pelo professor Gilberto Martins para participar de uma coletânea de poemas com poetas do Brasil todo. E aí eu percebi que aquele sonho que era muito distante talvez não fosse tão distante assim, que existiam caminhos, né? Existiam possibilidades. E aí eu publiquei com ele, foi a primeira coletânea que eu participei com alguns poemas. E aí eu percebi que eu podia sim publicar um livro. Então eu juntei poemas, eu comecei a escrever mais porque alimentou esse desejo dentro de mim. Eu juntei os meus poemas e comecei a procurar editoras, né? Mandei e-mail para muitas editoras para que conseguisse publicar meu livro. E aí eu publiquei Subterfúgios em 2018, é um livro de poesias pela editora Viseu, que foi assim, eu descobri que eu podia fazer e que eu conseguia fazer sozinha. Sozinha no sentido de eu podia alimentar eu mesma o meu sonho, não precisava de ninguém de fora me falando se dava certo ou se não dava certo. Eu acho que para começo de conversa, né, quando a gente pensa assim, a palavra escritor, a gente pensa num homem mais velho, que tem essa postura desses homens antigos que escreviam. E quase não se fala das mulheres que escreviam antigamente. A gente não tem essa ancestralidade forte nisso, porque não se fala nisso, mas elas estavam lá e existia uma voz. Então acho que nós escritoras,
estamos tentando buscar essa voz ainda, né? Ainda estamos fazendo um caminho para trazer essas mulheres, para trazer essa voz que já falava e que foi muitas vezes calada e que às vezes ainda é para nós, mas a gente está tentando trazer isso de volta. Eu também sou professora e aí por isso surgiu essa necessidade, assim, eu queria falar com as crianças. Eu me reconectei com a minha criança que gostava de ler, que queria salvar o mundo. E eu comecei a escrever livros infantis. Eu precisava falar com esses pequenos, né? Desde o início. E aí são novos desafios, porque é uma nova linguagem, né? Eu fui reaprendendo, assim, a me conectar mesmo com a minha criança para conseguir falar com essas crianças, sem me limitar, porque ser professora aqui em Brasília e para minha família, é um cargo muito importante, já é assim, é como se fosse assim, um máximo, né, que a gente conseguia alcançar. Na minha família é assim. Então é como se fosse já o suficiente. E para mim não era o suficiente, eu precisava de mais. Então é um desafio conciliar, eu estou nesse processo agora de conciliar a Letícia artista, a Letícia professora, para conseguir fazer esses trabalhos e ainda exercer essa profissão que já exige muito de nós. Um desejo assim, muito grande desde que eu era criança de salvar o planeta. E eu já descobri diversas formas nesse caminho e agora é a literatura. Então depois de Como as Sementes Viram Árvores, que é esse meu primeiro livro infantil, já tenho o próximo, que é Os Livros e as Flores, que também vem falar sobre literatura. A ideia é ser uma metaficção infanto-juvenil, que eu amo assim, essa ideia de falar de poesia, dentro da poesia, a gente fazendo esse mergulho. E logo depois tem um outro livro, como se fosse assim, uma trilogia, todos eles se conectam de alguma forma, que é Pede Tudo no Mundo. E aí eu tô, nesse momento, focada nesse projeto, né? Infantil, de falar do planeta, de falar de literatura, de falar do que eu acredito para essas crianças que são essas sementinhas que vão ser as nossas árvores no futuro. A gente precisa de mais mulheres na literatura porque nós como artistas, poetas, escritoras, a gente não desiste, embora com todos os desafios, porque isso é parte de nós, não é só algo que a gente faz, é algo que a gente é. E eu preciso ver, e eu sei que as escritoras que eu conheço precisam olhar e ver que tem mais gente fazendo esse caminho, que esse caminho é possível e que com todos os desafios a gente pode dar as mãos e que a nossa voz vai ficar. Que a literatura, a graça da escrita é que mesmo que não aconteça agora, a gente tem um legado e a gente precisa que essa voz ecoe para o futuro. Veja o coletivo editorial Maria Cobogó, que apoia a produção literária brasiliense. Nós fomos conhecer de perto e você acompanha agora na reportagem. Um coletivo editorial chamado Maria Cobogó, com 5 mulheres que possuem em comum o amor pela língua portuguesa. Maria Cobogó, para mim, é amizade. Para mim, é uma forma de resistência. Para mim, é dançar ciranda. Para mim, é ninguém solta a mão de ninguém. E para mim é tudo isso, esse conjunto de afetos. Maria Cobogó, ele surgiu de uma amizade. Nós nos reunimos através do Mulherio das Letras, um movimento nacional, para conversar sobre o fazer literário da mulher, né? De mulheres autoras. E nós nos conhecemos e percebemos que juntas a gente conseguiria realizar mais coisas, né? Então surgiu dessa vontade de fazer literatura em Brasília com mulheres. Os gêneros literários são muitos, entre eles o romance. A pandemia trouxe mais reflexão para a escrita. Fui daquelas privilegiadas que poderia ficar em casa e eu tive o tempo que eu dispunha total para
para escrever. Então eu peguei essa pesquisa histórica e eu senti um prazer tão grande na prosa que realmente eu deitei e rolei. Então peguei toda a pesquisa, fiz a saga das mulheres no Paraguai e quando acabou ainda tinha pandemia. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Então eu escrevi um outro romance histórico passado no Maranhão, de uma personagem histórica que era uma pessoa africana escravizada, filha de escrava com senhor, chamada A Charuteira. O nome dela é Adelina. E aí construí um outro romance histórico também. A matéria-prima do livro é a palavra. A inspiração pode ser a cidade. Brasília torna-se uma linha mestra e ampara a identidade da escritora. Eu realmente não me imaginava escritora até entrar no coletivo. Aí no coletivo eu acabei publicando O Amor Concreto, que é um livro quase são crônicas ilustradas, mas é quase um diário sobre a minha vivência de Brasília. E agora eu estou no projeto Mestres Cobogós e eu e Ana Maria Lopes, que é outra integrante do coletivo, estamos escrevendo para crianças e jovens sobre pessoas, personalidades que foram muito importantes na construção e na consolidação da identidade de Brasília. Contar histórias em livro para crianças exige uma maneira específica para trabalhar com a inventividade das palavras. Eu escrevo as coisas que tocam o meu coração. E muitas vezes eu vejo uma criança falando, expressando algo que ela não consegue expressar com palavras, então eu transformo em palavras e escrevo sobre isso. Eu gosto muito de falar dessas questões da criança que está precisando dizer algo e o adulto não está escutando. Escrever é um ato criativo que exige engajamento. A escrita de mulheres precisa de mais representatividade. É muito difícil você se colocar no mercado literário. A gente tem histórias emblemáticas, né, como a autora do Harry Potter, que foi orientada a colocar só as iniciais na capa do livro para aumentar as vendas. E a gente num lugar, estando na capital do país, né, saindo do eixo Rio-São Paulo e com a dificuldade de se colocar enquanto mulher, juntas nós podemos mais, né? Uma apoiando a outra, acreditando no trabalho da outra, cada uma com o seu talento, se completando assim como num quebra-cabeça, né? Cada uma ali a sua pecinha e se fortalecendo, né? Consumindo a literatura produzida na cidade por mulheres e produzindo literatura da cidade feita por mulheres. Escrever é também um ato de redenção. A gente coloca no papel todas as nossas inquietações e é uma forma de partilhar o que a gente está sentindo e permitir que outras pessoas se identifiquem com a nossa escrita, com os nossos sentimentos, com o nosso eu. A leitura em si, ela é transformadora. Qual o papel que a literatura pode ter em um momento de crise? É o que nós vamos ver agora na história da artista plástica Valery Dias. Ela soube se reinventar depois da leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu sou artista desde que nasci. Aos 7 anos eu desenhava e desenho sempre de observação. Fiz a faculdade de desenho industrial e me mudei para a Inglaterra. Começou a vir vontade, a intuição de comprar material de pintura porque eu passava perto das duas galerias. Depois eu soube, através de uma amiga, ela ia me presentear com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que ela falou que era maravilhoso. E comecei a ler esse livro e cada página que eu lia era uma cura que eu recebia. Durante a semana eu comecei a ler numa segunda, no sábado eu entrei numa outra galeria e já assim, procurando uma arte que me comprasse, que eu ficasse, o que é que eu quero pintar. Foi aí que eu conheci 3 trabalhos de artistas diferentes. Quando eu voltei ao Brasil, eu comecei já a pintar as telas grandes. Eu estava fazendo a minha primeira exposição do shopping Casa Parque.
Confira no próximo bloco um clube do livro que existe há 42 anos em Brasília, o trabalho da autora Kilsande Oliveira e uma entrevista com a jornalista e escritora brasiliense Pauline Torti. Nós voltamos já! Tem uma forma de narrar que os meus narradores, em geral, eles tomam um certo distanciamento, né, daquilo que está sendo contado. Talvez ser brasiliense tenha me influenciado um pouco nisso também. Confira agora um clube literário formado por mulheres que possuem em comum o amor pelos livros. Um grupo de amigas que não queria se separar e que possuía um gosto em comum, o amor pela leitura. O apreço pelas obras e a vontade de partilhar são a motivação para que elas se reúnam uma vez por mês para comentar as histórias e confraternizar. Todas leem o mesmo livro e se reúnem para comentar. Então, além do comentário, tem um intercâmbio de ideias e de vida pessoal também, que sempre tem essa interação. O outro objetivo é a gente estimular a leitura e a criação de novos clubes. O que a gente quer muito aqui em Brasília, tenha muitos clubes de leitura. O Clube do Livro foi fundado no dia 7 de março de 1980. 24 amigas participaram. Foi há 42 anos atrás e nós fazíamos um curso de atualização da mulher e fizemos um grupo tão bom, assim, tão unido, e que resolvemos continuar. Aí fica, vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Aquele questionamento. Aí a Amélia, que é a Leicara, a Amélia Couto, que foi a fundadora do clube, ela falou, olha, eu cheguei do Peru e lá tem muitos clubes de leitura, que chama Clube de Leitura, do livro. Vamos fazer um? Ah, que ótimo, então, que maravilha, então vamos fazer um desse. Aí resolvemos, nos reunimos, ela ficou a presidente, né, na época. Eu entrei através da fundadora, que era amiga, na terceira reunião. E desde então participei. E a gente tem várias atividades junto. O clube é organizado formalmente. Tem um estatuto e uma diretoria eleita. Tem uma estrutura bem formal, tem estatuto registrado em cartório, que é seguido. Então, tem um número fixo de sócias, que são 24. Para entrar no clube, tem que ter uma vaga. Tem que ter uma vaga. Uma sócia sai, tem muitas que no início saíram porque mudaram de Brasília e tudo. As sócias apresentam as suas candidatas e é feito um sorteio entre aquelas candidatas para ocupar aquela vaga. O requisito é esse, e gostar muito de ler. Elas se reúnem mensalmente na casa de uma sócia. A sócia escolhe o livro que será lido por todas e comentado na reunião. Eventualmente, participam convidados, como médicos, advogados, professoras e até mesmo o autor ou a autora da obra escolhida. Todos se reúnem, ele debate, ele fala sobre o livro, depois ele abre para todas falarem, todas dão opinião, o que elas acharam, o que achou interessante, depois a gente tem uma confraternização. Em 42 anos, desde quando o clube foi fundado, as sócias deixaram de se reunir somente quando a pandemia obrigou a interromper as reuniões por 2 anos. Com tanta longevidade, o Clube do Livro possui agora uma segunda geração de leitoras. Isabela é a primeira filha de uma sócia fundadora e primeira brasiliense a ser sócia do clube. Desde
muito nova, né? Ela participando do clube, sempre muito empolgada, e os livros lidos, e às vezes, mãe, me empresta um livro para ler, pega um livro que você gostou, aquele que você gostou mais. E eu sempre acompanhei, né? E sempre com muita vontade de entrar no Clube Livro. E surgiu agora a oportunidade, e muito orgulho poder estar fazendo parte de um clube junto com a minha mãe, ter essa oportunidade, né? E ler e poder, quem sabe, passar isso para as minhas filhas também. Os livros são os protagonistas e a escolha das obras é livre, com poucas restrições. Na diretoria do clube, há uma tesoureira que cuida da compra dos exemplares e uma secretaria de apoio. No final de cada encontro, as sócias confraternizam com um lanche oferecido pela dona da casa. As reuniões são feitas por ordem alfabética e sempre a próxima reunião, que vai dar a reunião, escolhe o livro. Aí você escolhe o livro com 2 meses, né? Então eu indico hoje, aí a gente compra, entrega na próxima reunião, e aí na terceira que o livro vai ser lido. A sócia anfitriã, ela indica um livro e aí eu recolho o dinheiro, o valor do livro e compro a quantidade de pessoas que escolheram e tudo. E aí eu vou lá, compro o livro e entrego. Cada leitor é um universo, né, e complementariza aquela leitura do livro. E essa troca é que é muito enriquecedora. E a leitura, para mim, olha, eu vou te contar, é a coisa mais importante. Eu passo meu tempo lendo, eu leio um livro atrás do outro, depois que eu fiquei viúva, não vou a lugar nenhum, é só o Clube do Livro e eu leio sem parar. Eu sempre gostei muito de ler, eu acho que o livro alimenta a alma também. Conheça a trajetória da escritora Kilsan de Oliveira, reconhecida internacionalmente pela representatividade de sua obra. Kilsan de Oliveira é múltipla e diversa em tudo que faz. Escreve, dança, educa há 35 anos. Conta histórias e pesquisa. Conquistou, inclusive, os títulos de doutor em educação e mestre em psicologia. Sua premiada produção literária é conhecida internacionalmente e possui papel importante para o empoderamento de meninas e meninos negros. Um de seus livros chegou a ser considerado pela Organização das Nações Unidas uma das 10 obras mais importantes no mundo sobre direitos humanos. Eu escrevo uma literatura de cura. E é uma literatura de cura porque ela dá uma resposta às identidades negras muito assertiva, positiva, de empoderamento, de possibilidades de defesas. A leitura do mundo que eu tinha, desde muito cedo, era a leitura de um mundo racista, de um mundo preconceituoso. E eu era uma criança muito alegre até que eu descobri isso, até que isso caiu com toda a força, como uma rocha caindo do alto de uma montanha em cima da minha cabeça. As meninas enfrentam o racismo e todo o preconceito em relação aos cabelos de frente, porque a menina, ela não pensa em cortar o cabelo, né? Deixar o cabelo baixinho é uma violência para a menina, para a mulher, né? Imagina, eu quero ter o cabelo grande, cabelo comprido. Os meninos resolvem os conflitos em relação aos seus cabelos raspando os cabelos. Ele elimina a conversa, o diálogo sobre isso. E aí eu penso, né, que os meninos na literatura acabam passando pela mesma invisibilidade em termos da gente discutir questão racial que ele vive no cotidiano dele. Eu tenho uma literatura muito focada nas relações parentais e nas meninas. Eu demorei muito tempo para fazer o Black Power de Akin, ele estava feito, mas eu esperei 6, 7 anos para ter coragem de publicar, porque eu estava esperando um homem fazer isso. Um escritor negro
produzir um texto como esse. E eu esperei esse homem chegar e não teve, até que a ancestralidade falou, é aquele texto que você vai tirar e vai colocar agora, é ele. E eu tirei e coloquei ele para o mercado, que é o Black Power de Akin. Por muitos anos eu desejei ser outra pessoa. Eu não aceitava a cor da minha pele, eu não aceitava o meu cabelo crespo. Eu fui uma criança, como tantas outras crianças negras, que colocava toalha branca na cabeça e fazia de conta que era cabelo longo, cabelo comprido em casa. E a partir do momento que eu tenho o reforço que minha mãe disse que ia encontrar, e acabou sendo o MNU, mudou completamente a chave da minha história e da história da minha vida, da trajetória da minha vida. Eu era muito boa nas coisas que eu fazia, na literatura, nas redações, no que eu escrevia. Mas eu passei a ser uma criança muito triste, porque eu vivia pensando em ser uma outra pessoa. Eu sonhava em ser uma outra pessoa. No livro do Akin eu coloco uma cena do espelho, que é uma cena que aconteceu comigo também, mas não só comigo, com muitos alunos também aconteceu. Que é a cena em que eu coloco o Akin olhando para o espelho e ele se vê branco nesse espelho, com franja. Então eu olhava para o espelho e eu imaginava ser outra pessoa, eu me imaginava branca, eu sempre me achei bonita. E eu coloco essa cena, porque essa cena foi recorrente na minha vida como professora e nos relatos das crianças, né? De, professora, eu olho e eu não gosto do que eu vejo, eu queria ser branca. Então isso foi algo que marcou minha carreira como professora, de estudantes falando a mesma coisa, independente da idade. Então, a partir desse exemplo que eu te trago, a partir desse livro, é para a gente pensar que nos livros que eu tenho escrito, uma vez que eu trabalho numa chave de dar uma resposta à minha criança interior, a criança que eu fui, eu entendo porque eu não saí do campo pedagógico, educacional, na relação com as crianças, que é algo que eu vivencio, que eu vejo, que eu percebo até hoje. Né? Então eu estou dando dessa forma, a partir dessa resposta, eu também estou dando uma resposta para as crianças negras brasileiras, com um desejo de atingir as crianças não negras, porque eu entendo que o racismo ele é estrutural e tem estruturado as identidades das crianças de uma forma geral, a partir do olhar dos adultos e das adultas que cuidam, que orientam essas crianças do nosso país, e o quanto que é necessário a gente sair dessa chave e mostrar exatamente que se existe uma beleza, né, pensar na existência de uma beleza é um pensamento extremamente reduzido quando a gente vive num país que é pluriétnico e multicultural. Então eu tento trazer isso para o território da literatura no sentido de empoderar as crianças de forma geral. Logicamente que as crianças negras eu vou empoderá-las no sentido delas olharem e se reencantarem pelo próprio corpo, tão machucado pelas práticas racistas cotidianas, e as crianças não negras eu vou fortalecê-las no sentido de apresentar personagens dentro de uma história que valoriza, né? A história valoriza e os personagens valorizam o ser negro nessa sociedade. Que as crianças não negras olhem e vejam imagens, que eu dirijo cada imagem dos meus livros, nada é aleatório, tudo está no lugar certinho, né? De olhar e falar assim, eu quero ser Tayó, eu quero ser o Ludmilla, né? Eu quero ser Akin. E crianças não negras, e eu tenho visto ao longo dos anos crianças que eu vou para as escolas de elite, de maioria branca, e eu chego lá, as crianças estão preparadas e dizendo, eu sou o Akin, professor, olha como eu sou parecido com ele. E isso para mim é uma vitória. É exatamente no sentido que eu estou falando, de fortalecer as identidades das crianças não negras, no sentido de entender e respeitar a multiplicidade que nós somos aqui no Brasil. E aí, nesse sentido que eu digo que é uma literatura de cura, né? E não cura somente das crianças, dos jovens negros e negras, das crianças e jovens não negras também.
Por Elas recebe agora a jornalista e escritora Pauline Torti. Nós vamos conhecer os detalhes de sua obra e saber um pouco mais sobre os seus projetos literários. A escritora brasiliense Pauline Torti é jornalista e mestre em comunicação pela Universidade de Brasília. Seu livro, Erva Brava, foi vencedor do prêmio da Associação Paulista de Críticos da Arte e o romance Allegro Manotropo foi semifinalista do prêmio Oceanos de Literatura em 2017. Pauline, muito obrigada pela sua presença aqui no Por Elas. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Vai ser uma satisfação conversar com você, Elis. Você é uma escritora muito relevante aqui em Brasília, então é uma honra para a gente te receber. E eu percebo que você, esse seu interesse pela literatura vem de longe. Começou muito cedo, é isso mesmo? Começou cedinho. Na casa em que eu cresci, eu era a única criança, né? Por parte de mãe, eu sou filha única, então, naquele ambiente, a minha principal companhia acabou sendo a biblioteca, né? Os livros. Eu tive a sorte de crescer numa casa onde não se tinha tanta grana, mas se tinha essa prioridade, né? A prioridade dos livros. E era a década de 80, peguei ali aquela época do Círculo do Livro, não sei se você chegou a ver, né? Que era uma espécie de clube de assinatura, mas diferente dos clubes atuais, em que uma curadoria escolhe os livros para você, chegava uma revistinha, né? Tipo a Avon, em que você escolhia os seus títulos, daí uns dias a representante levava, né? Entregava esses livros. E para mim eram os melhores dias, assim, né? Quando eu via chegarem os livros que eu tinha escolhido naquelas revistas. Então esse é um primeiro momento, né? O momento da descoberta da leitura. E aí a escrita, acho que ela vem como consequência, né? Vem num segundo momento. Só escreve bem quem lê muito. Então essa leitura trilhou para que você se descobrisse como escritora? Eu acho que a descoberta como escritora vem um pouquinho mais para frente, embora eu tenha sempre flertado, né, com a escrita. Então, com 6, 7 aninhos, eu já brincava ali de escrever os meus primeiros livrinhos e tal. Na adolescência, eu escrevia poesia, ganhei uma máquina de escrever, estava sempre com ela ali para cima e para baixo. Mas eu acho que a decisão mesmo, né, o entendimento de que vou fazer disso, né, de fato, um ofício, veio há não muito tempo atrás, há talvez 6, 7 anos, um pouco mais, né? Foi um momento em que eu resolvi tirar as coisas que eu vinha fazendo da gaveta também. E aí você tem trilhado uma carreira onde você é muito atuante. Eu diria até, a gente pode dizer que você é uma ativista na literatura. E isso remete a uma questão importante, que é a questão da representatividade, da visibilidade da mulher nesse espaço. Sim. Na sua avaliação, como as mulheres podem ocupar melhor esse espaço e por que é importante que nós leiamos mais mulheres, livros, né, de mulheres? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito positivo assim, na literatura para as mulheres, né? Eu acho que o mercado editorial tem olhado para as autoras, as pessoas têm se interessado, né, pela escrita empreendida por mulheres. Cada vez mais a gente vê clubes de leitura adotando livros escritos por mulheres, né? Então, o momento, apesar de ser um momento difícil, né, que a gente está atravessando assim, enquanto coletivo humano, nesse aspecto da literatura de uns anos para cá melhorou. Várias coisas acho que influenciaram, né? O surgimento de pequenas editoras que passaram a apostar em vozes, em autoras que talvez as grandes casas ainda não tivessem olhado para elas, né? E o próprio protagonismo dos leitores que se organizam, né, promovem clubes, mesas de discussão, hoje com internet, depois da pandemia, né, tantas lives acontecendo. E é uma grande dádiva, eu acho, a gente ter essa pluralidade, né? Não só mulheres, mas, enfim, uma diversidade de vozes, né? Também livros escritos por pessoas indígenas, né? Pessoas LGBTQI+, negros, enfim. E eu acho que quanto maior a diversidade, né, no universo de livros publicados, maior é a possibilidade daquele leitor que de repente nunca gostou de nenhum livro encontrar aquele que vai tocá-lo. Eu acho que se você não gosta de ler, não é que você não gosta de ler, você não encontrou o seu livro, aquele livro que é para você.
Claro que tem aí outras questões, né? Para ler bem, a gente precisa ter tido uma educação formal de qualidade, tem que ter fluência na escrita. É difícil a gente gostar de ler se a gente não entende muito bem o que está sendo escrito. Mas a partir do momento que isso, né, seja resolvido, a gente ter acesso assim a histórias tão diferentes umas das outras, escritas por pessoas tão diferentes umas das outras, é muito importante. E a voz, né, das mulheres, embora eu não acredito que exista uma dicção própria feminina, né, um jeito de escrever de mulher, não acredito que haja isso, eu acho que há uma perspectiva, um ponto de vista que é interessante, né, e que não vinha sendo muito explorado, né, pelo mercado editorial. Nessa questão, então, da perspectiva mais específica, você tem uma identidade muito forte como Brasília. Como que a cidade influencia a sua obra? Eu acho que influencia da mesma maneira que influencia na minha personalidade, né, na pessoa que eu sou, porque o espaço onde a gente vive, a forma como a gente é criado, né, Brasília com esses espaços muito amplos, o povo também muito afeito assim à privacidade. Eu acho que é a cidade brasileira onde as pessoas mais prezam pela privacidade. Muitas vezes não se sabe nem o nome do vizinho, né? O que é uma coisa um pouco estranha, talvez não muito boa até em alguns momentos, mas é um jeito, né, de ser. Quem vem aqui pela primeira vez percebe o jeito de ser brasiliense. Ah, o brasiliense combina e não vai, né? Alguma coisa assim. Enfim, tem uma cultura própria, um modo de se estar na cidade, e isso acaba aparecendo, né, de alguma forma, até na sua maneira de narrar, né? Eu tenho uma forma de narrar que é, os meus narradores, em geral, eles tomam um certo distanciamento, né, daquilo que está sendo contado. Talvez ser brasiliense tenha me influenciado um pouco nisso também. Legal, eu quero falar mais sobre esse processo criativo na sua obra, mas esse é assunto para o próximo bloco. Nós vamos fazer agora um breve intervalo. Não saia daí que nós voltamos já. Estamos de volta com a jornalista e escritora Pauline Torte. Pauline, eu li um livro de um escritor francês, André Gide, e ele falava o seguinte, que quando a gente escreve algo, a gente renuncia a muitas outras possibilidades. O que norteia, né, o que sustenta as suas escolhas em relação à sua narrativa e mesmo aos personagens? Eu não tenho uma consciência plena, né, daquilo que me aproxima de determinados temas, mas, por exemplo, no livro mais recente que eu escrevi, que se chama Erva Brava, é um livro de contos, há um conto chamado Má Sorte, que narra o soterramento de um trabalhador num silo de grãos, num silo de soja. Essa narrativa surgiu da leitura de uma matéria de jornal, né, uma leitura de uma grande reportagem do João Felé na BBC, em que ele relatava a morte silenciosa de trabalhadores em silos de grãos no Brasil. Aquilo me impactou muito e quando eu vi, eu estava dando um tratamento literário, né, para aquela situação, que é a melhor forma, pelo menos, que eu tenho de refletir sobre isso, né, de propor esse assunto para as pessoas, né, com quem eu abro esse diálogo aí por meio da literatura. Mas há outros que vêm de memórias de infância. Há um deles, por exemplo, um dos contos do Erva Brava, que se chama Titã 125, que tem um protagonista que se chama Neverson. Esse conto foi escrito para o nome. Eu ouvi esse nome, achei esse nome curioso, Neverson, e guardei, e num determinado momento eu escrevi uma história para o nome, para esse personagem que ia querer muito uma coisa e não ia conseguir, já dando um spoiler, né? E aí surgiu assim. Então, acho que cada narrativa tem ali o seu estopim, né? Tem a sua semente. Tem uma escritora que eu gosto muito, chamada Leila Slimani, uma franco-argelina. Ela deu uma entrevista no podcast da Shakespeare & Company recentemente, que é uma livraria importante, e ela fala: não sou Deus dos meus personagens, né? Eu não sei tudo sobre eles, né? Um pouco a gente mais segue os personagens do que define aquilo que eles vão fazer, né? Num processo de escrita, acho que todo mundo que escreve deve identificar isso.
Você está escrevendo, planejou uma coisa, mas quando vai ver, apareceu outro personagem, ou o seu protagonista tomou uma decisão diferente daquela que você havia planejado. Isso vai acontecendo mesmo no ato, né, da escrita. Então, há coisas que não são muito escolhidas, elas simplesmente vêm. E tudo isso é muito desafiante, esse processo criativo. E eu te pergunto outro desafio. É muito difícil publicar e divulgar livros aqui em Brasília? E sendo mulher, é mais difícil ainda? Bom, eu tive duas experiências muito diferentes, né? O meu primeiro romance, O Alegro Mas Não Tropo, foi publicado por uma pequena casa editorial do Rio de Janeiro. E sendo uma casa pequena, uma editora considerada independente, eu precisei muito colocar o livro embaixo do braço, eu mesma comercializava, né? Não estava muito presente nas livrarias, então as pessoas me pediam, eu ia aos correios e enviava. Era um processo quase artesanal, apesar de ser um livro, né, publicado, editado numa gráfica e tal, né, feito numa gráfica. O processo de circulação dele dependia muito de mim, né, do que eu podia fazer com esse livro. E aí é claro que o alcance dele acaba sendo um pouco menor, porque eu sou só, né, uma pessoa. Agora, o meu segundo livro, o Erva Brava, já saiu para uma casa editorial maior, que é a Fósforo, lá de São Paulo, em que toda a parte comercial é muito bem cuidada pela editora, né, a parte de divulgação. Então, acaba sendo um livro que tem mais visibilidade, né, está nas livrarias. Eu acho que isso tudo ajuda bastante, eu acho que faz muita diferença. Em relação à escrita ser feita por uma mulher, eu acho que aí é mesmo um trabalho de formiguinha, né? De aos poucos ir desconstruindo essa ideia de que mulheres escreveriam sobre amenidades, né? Ou sobre os assuntos da casa, né? E que os homens, sim, escreveriam as grandes sagas e os assuntos interessantes, né? Porque eu acho que tem um pouco isso ainda no imaginário. E isso eu acho que falta trabalhar um pouco. E nós, como mulheres, como autoras também, eu acho que é importante a gente entender que a gente pode escrever sobre qualquer assunto, que a gente pode fazer, né, oferecer o tratamento que a gente quiser a uma história, né? Não estamos presas a temas de mulheres, nem a, né, uma voz de mulher, porque isso eu acho que seria uma armadilha, né? Uma segunda prisão, não seria interessante. E você citou o Erva Brava. E é um livro, uma obra premiada pela Associação Paulista de Críticos da Arte. O que a leitora pode esperar desse livro? Então, eles são livros de contos, né, que são narrativas breves, são 12 pequenas histórias, mas, ao contrário de um livro de contos que normalmente a gente encontra por aí, né, em que cada conto tem o seu ambiente, né, tem o seu universo, sua atmosfera, e eles podem ser lidos de forma independente, no Erva Brava, todos os contos se passam no mesmo lugar, que é uma cidade pequena, no interior de Goiás, uma cidade fictícia chamada Buriti Pequeno. Embora você possa ler as histórias, né, de maneira independente, nada impede que você leia, por exemplo, o penúltimo conto ao invés do primeiro, né, leia na ordem que você quiser. Eu acho que todos eles tratam de um mesmo fenômeno, que é essa cidadezinha que está num momento de desencanto, né, em que as benesses e os problemas das grandes cidades começam a chegar nesse lugar e a população ali tem que aprender a sobreviver a isso, a lidar com isso, né? Tem a parte boa, mas também tem uma parte muito desafiadora, com o avanço da fronteira agrícola, né? Ao redor dessa cidade, que é uma cidade pequena cercada de zona rural, a chegada do crack, que é uma coisa que a gente tem visto muito, né, nos pequenos municípios brasileiros, uma juventude ali que não sabe muito o que fazer da vida. Enfim, é essa cidade que está passando por essa transformação, esse desencantamento. Parabéns pela premiação, Obrigada. Pela sua garra de aceitar esse desafio, que é colocar essa realidade aí nessa obra. E fica, né, o convite a todas as leitoras para acompanhar o seu trabalho e, assim, espero ter a oportunidade de recebê-la aqui no programa outra vez. Obrigada, Elis, vai ser uma honra. Obrigada pelo convite. Mulheres, escrevam. É isso. É isso, gente. Ler, escrever, abre portas, liberta a alma e desperta sonhos. Como escreveu Fernando Pessoa, tem em mim todos os sonhos do mundo. Então, sonhe. O nosso programa
fica por aqui. Nós nos vemos numa próxima edição, num próximo programa da TV Câmara Distrital, mas nós preparamos 2 dicas literárias que você vai poder acompanhar agora. Até a próxima! Leia o livro Quarto de Despejo, considerado uma das obras-primas da literatura brasileira. No livro, Carolina Maria de Jesus, uma mulher simples, descreve os detalhes da vida difícil que viveu na favela. Para quem gosta de poesia, a jornalista e escritora brasiliense Juliana Valentim é autora da página Palavras que Dançam, na rede social Instagram, onde ela publica poemas e interage com os seguidores. Seu último livro, Palavras que Dançam ao Redor do Sol, traz 365 poemas, um para cada dia do ano.